Bom dia, a graça e a paz. Vamos à leitura anual da Bíblia, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Nós estamos aqui no livro de 1 Crônicas, do capítulo 10 em diante. A palavra de Deus nos diz assim: a morte de Saul e de seus filhos. E os filisteus pelejaram com Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram feridos nas montanhas de Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e com seus filhos, e feriram os filisteus a Jonatas e a Abinadab e a Malquizua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o acharam, e temeu muito aos flecheiros. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul estava morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente. E vendo todos os homens de Israel que estavam no vale, que haviam fugido, e que Saul e seus filhos eram mortos, deixaram as suas cidades e fugiram. Então vieram os filisteus e habitaram nelas. E sucedeu que, no dia seguinte, vindo os filisteus a despojar os mortos, acharam Saul e seus filhos estirados nas montanhas de Gilboa, e o despojaram, e tomaram a sua cabeça e as suas armas, e as enviaram pela terra a dos filisteus em redor, para o anunciarem a seus ídolos e ao povo. E puseram as suas armas na casa de seu Deus, e a sua cabeça fixaram na casa de Dagom. Ouvindo, pois, toda a Jabes de Gileade tudo quanto os filisteus fizeram a Saul, então todos os homens belicosos se levantaram e tomaram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos e os trouxeram a Jabes, e sepultaram seus ossos debaixo de um carvalho em Jabes, e jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar, e não buscou ao Senhor, pelo que o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Davi é ungido rei. Então todo Israel se juntou a Davi em Hebrom, dizendo: eis que somos teus ossos e tua carne, e também já dantes, sendo Saul ainda rei, eras tu que fazia sair e entrar Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: tu apacentarás o meu povo Israel, e tu serás chefe sobre o meu povo Israel. Também vieram todos os anciãos de Israel ao rei de Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor pelo ministério de Samuel. E partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus, moradores da terra. E disseram os moradores de Jebus a Davi: tu não entrarás aqui. Porém Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi, porque disse Davi: qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe maioral. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro a ela, pelo que foi feito chefe. E Davi habitou na fortaleza, pelo que se chamou a cidade de Davi. E edificou a cidade ao redor, desde Milo até Circuito. E Joabe renovou o resto da cidade. E ia Davi cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Os valentes que Davi teve, e estes foram os chefes dos heróis que Davi tinha e que o apoiaram fortemente no seu reino com todo Israel para fazerem rei conforme a palavra do Senhor no tocante a Israel. E estes foram o número dos heróis que Davi tinha: Jazobeão, Aquimonita, o principal dos capitães, o qual, brandindo a sua lança contra 300, de uma vez os matou. E depois dele Eleazar, filho de Dodó, o Aoita. Ele estava entre os 3 varões. Este esteve com Davi em paz da mim, quando os filisteus ali se juntaram à peleja, e o pedaço de campo estava cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus, e puseram-se no meio daquele pedaço, e o defenderam, e feriram os filisteus, e obrou o Senhor um grande livramento. E 3 dos 30 chefes desceram a penha,
a Davi na caverna de Adulão, e o arraial dos filisteus estava acampado no vale de Refaim. E Davi estava então no lugar forte, e o alojamento dos filisteus estava então em Belém. E desejou Davi e disse: Quem me dará a beber da água do poço de Belém, que está junto à porta? Então aqueles três romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água do poço de Belém, que estava à porta, e tomaram dela e a trouxeram a Davi. Porém Davi não quis beber, mas a derramou perante o Senhor, e disse: Nunca, meu Deus, permita que faça tal. Beberei eu o sangue destes varões com as suas vidas? Pois com perigo das suas vidas a trouxeram, e ele não a quis beber. Isto fizeram aqueles três valentes. E também Abisai, irmão de Joabe, foi chefe de três, o qual, brandindo a sua lança contra 300, os feriu e teve nome entre os três. Dos três foi mais ilustre do que os outros dois, pelo que foi chefe deles, porém não chegou aos primeiros três. Então Benaia, filho de Joiada, filho de um valente varão, grande em obras, de Gabizeel, ele feriu dos fortes leões de Moabe, e também desceu e feriu um leão dentro de uma cova, no tempo da neve. Também feriu ele a um homem egípcio, homem de grande altura, de 5 côvados, e trazia o egípcio uma lança na mão, como o órgão do tecelão, mas desceu contra ele com uma vara e arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a sua própria lança. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre aqueles três varões. Eis que os 30 foi ele o mais ilustre. Contudo, não chegou aos três. E Davi o pôs sobre os da sua guarda. E foram os heróis dos exércitos: Azael, irmão de Joabe, Eleanã, filho de Dodô, de Belém, né? Samote, o Arorita, Eres, o Pelonita, Ira, filho de Ix, o Tecoíta, Abiezer, o Anotita, Sibecai, o Uzatita, Ilai, o Aoita, Maarai, o Netofatita, Elede, filho de Baná, o Nefatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, o Piratonita, Urai, do ribeiro de Gaás, Abiel, o Arbatita, Asmavete, o Baarumita, Eliaba, o Saalbonita, dos filhos de Asen, o Gizonita, Jonatas, filho de Sage, o Aratita, Aião, filho de Sacar, o Aratita, Elifal, filho de Éfer, o Mequeratita, Aias, o Pelonita, Esro, o Carmelita, Naarai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agre, Zeleque, o Amonita, Naarai, o Berotita, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira, o Itrita, Garebe, o Itrita, Urias, o Eteu, Zabade, filho de Alai, Adina, filho de Ziza, o Rubenita, chefe dos Rubenitas. Todavia sobre eles havia 30. Anã, filho de Maaca, e Josafá, o Mitinita, Uzia, o Asteratita, Zama e Jeiel, filhos de Otão, o Aroerita. Gediel, filho de Zinri, e Joá, irmão de Tizita, e Eliel, o Maavita, e Jeribaí, o Josavias, filhos de Eunaão, o Itma, o Moabita, Eliel, o Iobed, e Jaaziel, o Mesobaíta, os que vieram a Davi em Ziclag. Estes, porém, são os que vieram a Davi a Ziclag, estando ele ainda encerrado por causa de Saul, filho de Quis, e eram os valentes que ajudaram nesta guerra. Armados de arco, usavam da mão direita e esquerda em atirar pedras e em despedir flechas com o arco. Eram estes dos irmãos de Saul, benjamitas, Aiezer, chefe de Joás, filho de Semaá, o Gibeatita, Gesiel e Pelete, filho de Asmavete, o Ibereca, e Jeú, o Anotita, e Ismaías, o Gibeonita, valente entre os 30 e capitão dos 30, e Jeremias, e Jaaziel, e Joanã, e Josabade, o Gedaratita, Elusai, o Jerimote, e Bealias, e Semarias, e Zefatias, o Urufatita.
Elcana, e Isias, Azarel, e Joezer, e Jazobeão, os coraitas, e Joela, e Jebadias, filhos de Jeroão, de Gedor. E os gaditas se retiraram Davi ao lugar forte no deserto, varões valentes, homens de guerra para pelejar, armados com rodela e lança, e seus rostos eram como rosto de leões, e ligeiros como corças sobre os montes. Ézer, o cabeça, Obadias, segundo Eliabe, o terceiro, Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Atai, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanã, o oitavo, Elzabade, o nono, Jeremias, o décimo, Maquibanai, o undécimo. Estes dos filhos de Gate foram os capitães do exército. Um dos menores tinha o cargo de 100 e o maior de 1000. Estes são os que passaram o Jordão no mês primeiro, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e fizeram fugir a todos os vales, os dos vales para o oriente e para o ocidente. Também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá, Davi, ao lugar forte. E Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: se vós vindes a mim pacificamente para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para que me entregardes aos meus inimigos, sem que haja deslealdade nas minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então entrou o espírito em Amazai, chefe de 30, e disse: nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz contigo, e paz com quem te ajuda, pois que teu Deus te ajuda. E Davi o recebeu e o fez capitão das tropas. Também de Manassés alguns passaram a Davi, quando veio com os filisteus para a batalha contra Saul, ainda que não os ajudaram. Porque os príncipes dos filisteus com conselho despediram, dizendo: a custa de nossas cabeças passará a Saul, seu senhor. Voltando ele, pois, a Ziclag, passaram para ele de Manassés Adna e Josabade, e Gediael, e Micael, e Josabade, e Eliú, e Ziletai, chefes de milhares dos de Manassés. E estes ajudaram a Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram heróis valentes e foram capitães do exército. Porque naquele tempo, de dia em dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. Os que vieram a Davi em Hebron, ora, este é o número dos chefes armados para a peleja que vieram a Davi em Hebron, para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá, que traziam rodela e lança, 6.800 armados para a peleja. Dos filhos de Simeão, varões valentes para a peleja, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada, porém, era o chefe dos de Arão, e com ele 3.700. Isadoc, sendo ainda mancebo, varão valente, e da família de seu pai, 22 príncipes. E dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, 3.000, porque até então havia ainda muitos deles que eram pela casa de Saul. E dos filhos de Efraim, 20.800, varões valentes, homens de nome em casa de seus pais. E da meia tribo de Manassés, 18.000, que foram apontados pelos seus nomes para vir a fazer rei a Davi. E dos filhos de Isacar, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, 200, e de seus chefes e de todos os seus irmãos que seguiam a sua palavra. De Zebulon, dos que saíam ao exército, ordenados para a peleja com todas as armas de guerra, 50.000, como também destros para ordenarem uma batalha com coração constante. E de Naphtali, 1.000 capitães, e com eles 37.000 com rodela e lança. E dos danitas, ordenados para a peleja, 28.600. De Asser, dos que saíam para o exército para ordenarem a batalha, 40.000. E da banda da além do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas e da meia tribo de Manassés, com toda sorte de instrumentos de guerra para pelejar, 120.000. Todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha, com o coração inteiro, vieram a Hebron para levantar a Davi rei sobre todo Israel. E também todo o resto de Israel tinha o mesmo coração para levantar Davi rei. E tiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhes tinham preparado as provisões. E também seus vizinhos de mais perto, até Isacar e Zebulon e Naphtali, trouxeram pão sobre jumentos e sobre camelos e sobre mulos e sobre bois, provisões de farinha,
pasta de figos e cachos de passas e vinho e azeite e bois e gado miúdo em abundância, porque havia ali alegria em Israel, glória a Deus, né? A arca é depositada em casa de Obed-edom. E teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, se vem do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arrabaldes, para que se ajuntem conosco, e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque este negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Ajuntou, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até chegar a Ramate, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. E então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá e dali a Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo da casa de Abinadab. E Uzá e Aiô guiavam o carro, e Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos, e com harpas, e com alaúdes, e com tamboris, e com símbolos, e com trombetas. E chegando a ira de Quidom, estendeu Uzá a sua mão para ter mão na arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: Como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar a casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Davi faz aliança com Irão. Então Irão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e pedreiros e carpinteiros para lhe edificar uma casa. E entendeu Davi que o Senhor tinha confirmado rei sobre Israel, porque o seu reino se tinha muito exaltado por amor de seu povo Israel. E Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém, e gerou Davi ainda mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos filhos que tinha em Jerusalém: Samua, Zobabe, e Natã, e Salomão, e Ibar, e Elisua, e Eupelete, e Nogar, e Nefeg, e Jáfia, e Elisama, e Beeliada, e Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, logo saiu contra eles. E vindo os filisteus, se estenderam pelo vale de Refaim. Então consultou Davi a Deus, dizendo: Subirei contra os filisteus nas minhas mãos, os entregarás? E o Senhor lhe disse: Sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. E subindo a Baal-Perazim, Davi ali os feriu. E disse Davi: Por minha mão, Deus derrotou os meus inimigos com a rotura das águas, pelo que chamaram o nome daquele lugar Baal-Perazim, e deixaram ali seus deuses, e ordenou Davi que se queimassem a fogo. Porém os filisteus tornaram e se estenderam pelo vale. E tornou Davi a consultar Deus, e disse: Deus, não subirás atrás deles, mas anda em redor por detrás deles, e vem a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de andadura pelas copas das amoreiras, então sai a peleja, porque Deus haverá saído diante de ti a ferir o exército dos filisteus. E fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriram o exército dos filisteus desde Gibeão até Jessé. Assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o seu nome sobre todas aquelas gentes. Glória a Deus.